Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Você que não se inscreveu ainda, inscreva, dê um joinha aí para nos motivar cada vez mais a fazer esses vídeos de estudo. Bom, gente boa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do canal, as pessoas que nos incentivam aí, de maneira especial Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de estudo teológico, de estudos de temas teológicos, né? Então é uma questões muito atuais, depressão, a vida profissional e tudo mais. Então gostaria imensamente de agradecer às pessoas e de maneira especial também aqueles que fazem de maneira anônima. Muito obrigado para vocês. Bom, nós vamos com a segunda lição da estrutura e síntese teológica do profeta Joel. Nós vimos a vida do profeta, o texto, algumas peculiaridades do texto, quanto ao escrito, quanto à chave de leitura. A chave de leitura do profeta ela é muito interessante. Ele é o profeta que convida a conversão e a mudança de vida, a oração, via penitencial. O profeta é extremamente claro ao dizer que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a realidade que nós vamos tratar hoje. Bom, o ponto de partida do profeta Joel é uma terrível catástrofe que atingiu o seu país. Muito peculiar, muito interessante isso, né? Então é um livro que parte do ponto de vista de coisas que nós estamos vivendo no nosso dia. Tirem a catástrofe dos gafanhotos e coloquem uma pandemia, por exemplo. A realidade será a mesma, ela pode ser interpretada. É uma invasão de gafanhotos que causa uma calamidade gravíssima, né, incluindo uma sucedida de uma terrível seca. Então, a prosperidade agrícola, um povo que tinha toda a sua dependência na agricultura, ela se acaba. Então, a prosperidade agrícola, ela desapareceu e o culto do templo, ele esmaece, ele enfraquece. Nessa calamidade o profeta Joel reconhece um castigo, né, que humilha o povo, e ele chama isso o dia da ira. Essa catástrofe nacional exige uma devida expiação. Então o profeta vê que todo aquele sofrimento, tudo aquilo é fruto da maneira com que o povo está conduzindo a sua vida, que aquele povo está se apresentando diante do Senhor. Então, se Israel se arrepender e implorar ao Senhor, ele estará disposto a perdoar e transformar o flagelo numa bênção. Então, aquele que invocar o Senhor, em vez de castigo, terá bênção. Por isso o profeta convida sacerdotes a convocar um jejum penitencial solene, no qual a oração se confunde com promessa de conversão. Então é um pedido de conversão profundo. Para Joel, os atos externos de adoração agradam a Deus, pois eles refletem a mudança interna do coração e um retorno sincero ao Senhor. Nós vamos ver isso lá em Joel capítulo 2, versículo 13. O ambiente litúrgico, o profeta sabe, né, usar com a imaginação e a concepção do dia do Senhor, do qual a invasão dos gafanhotos nada mais é do que anúncio e uma prefiguração. Então o profeta ele partiu de algo claro que estava acontecendo, de um sofrimento próprio, para dizer que aquele sofrimento nada mais era do que um convite à mudança de vida, à reflexão, à conversão. Aqui o profeta é muito perspicaz, porque ele parte do ponto de vista não de uma coisa que está para acontecer, mas de uma coisa que está acontecendo, da qual ele está vivendo, da qual ele está observando as mudanças na sociedade. Por isso que eu digo, a leitura do profeta Joel ela é muito contemporânea. Como disse, se nós tirarmos a praga de gafanhotos, a seca, a derrocada da agricultura de Israel e colocarmos aí uma pandemia mundial, a situação das sociedades que hoje estão, vamos dizer, tendo que se reinventar, este é o momento em que o profeta diz que nesta reinvenção é necessário humildade, é necessário oração.
é necessário uma convicção profunda e um retorno sincero ao Senhor. Então ele usa de algo muito existencial para mostrar que aquilo é um convite espiritual. A intervenção ameaçadora e salvadora de Deus na história, né, assume a forma de um julgamento provisório contra Israel, mas que acaba trazendo uma felicidade para o povo. O infortúnio, ele traz algo de bom, sempre trará. Então, depois de um cataclisma, depois de um sofrimento, um repaginar da história, um rever conceitos. Então, rever os seus objetivos de vida, rever os seus valores. Então, o profeta apresenta isso. Então, ele tem uma prefiguração da parousia, lá em Joel, capítulo 4, versículo 2 até o 6, porque reunidos no vale do julgamento, é uma prefiguração da parousia, quando o Senhor virá e julgar os vivos e os mortos. Então, aqui no profeta Joel tem esta menção. Nem todos os israelitas serão salvos. É uma expressão que é muito dura para o povo de Israel. Mas apenas aquele que invocar o nome do Senhor. Nós vamos ter isso lá em Joel, capítulo 13, versículo 5. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte de Sião e em Jerusalém haverá um resto, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Então, esse convite e conversão, ele vai marcar aqueles que querem de fato o Senhor, aqueles que abrem mão de tudo pelo projeto de Deus, pela obediência ao Senhor. Jerusalém preservada de toda contaminação. Então, esse momento de purificação vai livrar Jerusalém de um ranço de idolatria, de tantas outras práticas abomináveis. Versículo 17 do capítulo 4. Sabeis então que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião. Sião é Jerusalém. Minha montanha santa, Jerusalém, será um lugar sagrado, onde os estrangeiros não tornarão a passar. O interessante aqui é que o conceito de estrangeiro é aquele que está fora. Aqui, não que Jerusalém estará fechada, mas aquele que está diante do Senhor passa a fazer parte desta família, passa a estar na Montanha Santa, passa a estar na cidade da paz, que será morada perpétua do Senhor. Joel capítulo 4, versículo 21. Vingarei o seu sangue, que eu não tinha ainda vingado, e o Senhor habitará em Sião. Uma característica especial da escatologia de Joel é a efusão do Espírito Santo. Algo muito importante para o Novo Testamento, para a compreensão do Pentecostes, por exemplo. Previsto para um futuro indeterminado, mas anterior ao fim dos tempos. Joel capítulo 3, de 1 a 5, eu vou fixar só no versículo 2, que diz o seguinte: naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. É a libertação total. É a libertação que faz com que todo aquele que está aprisionado seja libertado. Não libertado de correntes, grilhões propriamente dito, mas libertado de consciência. Todos os israelitas, independentemente de idade, sexo, posição social, irão recebê-lo em abundância, se tornarão profetas. Então, um voto expresso por Moisés, né, no cumprimento de Números capítulo 11, versículo 29. É o pedido de Moisés, né? A grande alegria de Moisés era essa: porque és tão zeloso por mim? Provera Deus, quisera Deus, ou seja, né, que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então é um pedido lá de Moisés que é prefigurado em Joel, que se cumpre em Pentecostes. Então é toda uma caminhada para isso. Então aqui se abre para um universalismo. Então todos se tornarão profetas. Quem é o profeta? O que fala em nome de Deus? Então, aqui cabe uma reflexão muito própria para nós. Tudo aqui, todas as nossas experiências do nosso dia a dia, como nós partilhamos ela, como nós colocamos a ação de Deus na nossa vida e falamos de Deus de uma maneira positiva. Joel é o profeta da conversão, o profeta da eficácia da oração comunitária, o profeta dos ritos penitenciais, o profeta arauto do dom do Espírito Santo.
é o profeta da escatologia. Então, a grande reflexão que o profeta Joel traz aos seus contemporâneos, e para nós hoje, é que tudo aquilo que nós vivemos possa ser uma praga de gafanhotos, possa ser uma pandemia, possa ser uma doença, pode ser um momento de quebra financeira, não importa. Esse momento deve nos convidar a rever os nossos conceitos, a rever os nossos paradigmas, a transformá-los, a mudá-los. Por quê? Porque esse é o caminho que é apresentado neste momento. Então Santo Agostinho dizia: tenho medo da graça de Deus que passa, porque ela não torna a voltar. Então, muitas vezes é o Senhor que está chamando. Muitas vezes é Deus que está falando. Muitas vezes é Deus que está dizendo: olha, presta atenção no que está acontecendo. Prepara o teu coração. Transforma a tua vida. Não deixa passar essa chance de mudar. Eu tenho por experiência própria na minha vida essas realidades. O convite à conversão, ele vem muitas vezes de uma maneira dolorosa, mas superada a dor, o sofrimento, a perda, ela é o abrir-se de uma porta para uma nova realidade. Existe uma tendência particularista na mensagem que vai ser superada. Particularista por quê? Porque Joel pensa essa transformação, essa conversão, essa infusão do Espírito Santo, esse julgamento escatológico para o povo de Israel. Em Gálatas 3:5, isso é expandido. Aquele que vos dá o Espírito realiza milagre entre vós, acaso faz pela prática da lei e pela aceitação? Então, se a fonte desta conversão, dessa eficácia, tudo é a vivência da lei, é a obediência estrita da lei, agora vem algo mais, é a aceitação da fé, que não mais será por religião, nada, é um ampliar, ou seja, o aceitar esse dom que nos é dado do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que essa bênção, esse dom, o Espírito, é todos aqueles que creem no Cristo, né? Tanto judeus quanto pagãos. Romanos 10, 13 e 14 vai dizer isso. 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está citando Joel. Pedro também vai citar, quando perguntaram a ele o que está acontecendo com esse povo, né, tão bêbados a essa hora da manhã, no Pentecostes, ele vai citar Joel. Se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel, Atos 2, 16 e 21. Acontecerá que nos últimos dias é Deus quem fala. Eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as filhas, os vossos jovens terão visões. E vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos, sobre minhas servas derramarei naquele dia o espírito e profetizarão. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Novamente cita Joel. Então, o profeta Joel, ele parte de uma realidade, ele interpreta essa realidade, ele compreende essa realidade, ele deixa que Deus fale através da realidade. Qual é essa realidade? A derrocada do povo de Israel por um problema muito prático, uma praga de gafanhotos que consumiu as plantações, o povo passou fome, depois seca, os campos que se incendiaram. Então Jerusalém que fica faminta, Jerusalém que passa fome, Jerusalém que já era espezinhada, já era oprimida pelos povos estrangeiros, agora também passa fome. Então é um momento de muita reflexão. Onde foi que nós erramos? O que estamos fazendo? Existem notas de uma reflexão sapiencial aqui também sobre a origem do mal, sobre a origem do sofrimento, a dor. Por que isso? Então, o profeta Joel, ele tem isso. E tudo o que o profeta Joel coloca é para quê? Para que os corações se abram, as mentes se abram e todos se reúnam em busca de uma conversão profunda, uma conversão transformadora. Então essa realidade nós temos. Sobre a estrutura do profeta Joel, ela é extremamente simples, é própria do tempo dele. São quatro capítulos, onde capítulo 1, versículo 1 é um título, apresentação, de 2 a 2:27 é a lamentação pública e a resposta ao Senhor, ou seja,
a constatação de que Israel está sofrendo, está passando por uma grande dificuldade. Depois nós temos no 12, o desastre dos gafanhotos. Do 13, 20, o convite ao jejum e oração. O 11, o dia do Senhor está próximo, então é uma profecia de que o Senhor está mandando esses flagelos, tudo isso, preparando a sua vinda. 12, 18, o apelo à conversão. E 19, 27, a ação de graças. Então, o povo se dá conta de que tudo isso está colaborando para um renovamento. E o capítulo 3, 1 ao 4, 21, a nova era e o julgamento divino. Então, é o momento 3, capítulo 3, do 1 ao 5, é o derramar do Espírito Santo. O Espírito de Deus será derramado. Ou seja, profetizarão, entenderão, compreenderão. Capítulo 4, 1, 17, a condenação das nações. Elas serão julgadas pelo seu bem e pelo seu mal. E depois, 4, 18 e 21, a restauração. Então é esse momento em que ele se torna intimista. Ele se torna ele vai falar que essa transformação é para Israel. Isso que será expandido depois. Na composição do livro, nós temos, como disse, duas partes. Primeiro, a invocação, a invasão dos gafanhotos, que motiva a reflexão. A reflexão traz por detrás, ou seja, o que foi que nós fizemos de errado. Depois, um convite à conversão. Segunda parte, tem um estilo apocalíptico, né? O julgamento das nações e a vitória definitiva, ou seja, o Senhor Yahvé destrói o mal. Ou seja, aquele que o invocar será salvo. O dia do Senhor é para aqueles que o rejeitam, um dia de tristeza. Para aqueles que o aceitam, dia de transformação. Não há possibilidade de distinguir dois autores ou dois períodos de composição. Esse é um livro que foi feito dentro de um raciocínio, dentro de uma lógica muito própria e muito coerente. Então, mostra que é um autor só e foi feito dentro de um projeto só. A mensagem é única, uma mensagem de conversão, uma mensagem de reconciliação com o Senhor e de reflexão, que se expressa através do quê? De uma convincente reformulação da vida. A maioria dos exegetas opta pelo período que foi escrito para um período pós-exílico, ou seja, Israel estava se reorganizando, reestruturando. Nada mais importante do que uma palavra que faça refletir sobre tudo o que aconteceu, a queda dos reinos, o sofrimento, a escravidão, tudo aquilo pelo qual eles passaram. Agora, neste momento, nós temos um sofrimento, uma praga de gafanhotos, uma seca forte, mas Israel passou tantas vezes por isso. Então, tem um cunho deuteronomista, né? E cita muito os profetas como Ezequiel, Sofonias, Malaquias, Abdias, né? São citados no capítulo 3. O livro deve ter sido por volta do ano 400. Então, 4 séculos antes de Cristo é a datação do profeta Joel. A mensagem profética, né, os vínculos com o culto são evidentes, ou seja, todo esse convite à conversão, ele parte do quê? De um ato comunitário, é uma tomada de consciência. Quando nós vamos ver no profeta Jonas, Nínive se proclama um jejum, se reúne e faz penitência, se vestem de saco, se sentam nas cinzas. Aqui também existe, isso é ritual, ou seja, a conversão não é a conversão de um, de outro, é uma conversão comunitária. É o convite a que toda aquela comunidade motive-se a mudar de vida, porque as dificuldades, os sofrimentos, a injustiça, tudo isso é parte de um todo. Os vínculos deles são muito claros. No capítulo 1 e 2 tem esta característica, uma liturgia penitencial, uma busca de um perdão divino. Joel é considerado o profeta do culto, designado para o serviço no templo. Então, é uma grande reflexão sobre os líderes espirituais. Eles não simplesmente devem convidar, mas eles devem ser os primeiros a fazer
esse ato de contrição, esse ato de conversão ao Senhor. É muito interessante que nos versículos ele convida o levita e o sacerdote a se despirem dos seus trajes rituais e vestirem o saco, vestirem-se roupa de saco, fazerem penitência, fazerem jejum, fazerem orações em comum por toda a comunidade. Então essas características fazem com que esse livreto não é apenas um relato de uma pregação no templo, é uma composição escrita e feita para ser lida em todos os locais, em todos os momentos de encontro do povo de Israel. Para quê? Para que todos eles, se unindo em comunidade, experimentem aquilo que ele vai prometer, que é a marca de que Deus está com eles, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. Não por acaso o Pedro cita Joel após o Pentecostes, estavam todos reunidos de portas fechadas em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente o que está sendo pedido aqui. Ou seja, o derramamento do Espírito Santo profético sobre todo o povo de Deus marca o início de uma era escatológica. Responde ao desejo de Moisés que todo o Israel se torne uma nação santa, uma nação de profetas, onde todos falem em nome de Deus, todos falem, todos usem da sua experiência de vida para promover uma conversão de coração. Então, que todo aquele que recebe o Espírito Santo deve falar da eficácia da oração comunitária, da eficácia dos ritos penitenciais, da eficácia do dom do Espírito Santo, da eficácia da espera convincente de que Deus há de vir. Então, é muito bonito isso retratado no profeta Oséias. A reflexão do profeta Oséias ela é extremamente atual. Ele parte de um sofrimento. Temos aí a pandemia. Temos o sofrimento que isso nos causa, não poder abraçar, não poder visitar os nossos parentes próximos ou distantes, não podemos viajar, não podemos manter contato, então temos que rever isso. É um momento de um grande jejum universal, podemos dizer, o jejum do abraço, o jejum da proximidade, o jejum do encontro. Então, este momento, ele tem, para o profeta, ele é um momento de reflexão, de revisão, e é um momento que não pode passar em vão. O Novo Testamento, ele mostra que esse anúncio, ocorreu no momento da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, ou seja, quando os apóstolos acharam que tudo estava acabado, que tudo estava terminado, que tudo tinha findado, então o Espírito de Deus é enviado sobre eles. O Mestre se foi, o que nós vamos fazer agora? Agora nós temos o Mestre interior, o Mestre que não mais seguiremos, mas que nos conduzirá. É muito interessante. E tudo isso se fundamenta dentro da profecia do profeta Joel. Ela também é uma profecia penitencial, ou seja, o ponto de partida é a conversão, é o jejum, é a oração, é o convidar para cerimônias no templo, e expandindo um pouco. Isso parte da fé, da esperança e do amor. Então, gente boa, essa é a mensagem do profeta Joel. Essa é a mensagem desse profeta que parte da realidade. Ele não cria uma realidade ilusória. Ele parte de uma realidade que o povo está vivendo. A fome, a seca, os gafanhotos, o sofrimento. Ele parte desse ponto de partida. E não caminha para a desilusão, nem caminha para o desespero. Mas ele aponta para o alto. Ou seja, onde foi que nós erramos? Como usar isso como caminho de transformação e de conversão. Espero que esse estudo seja útil. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos o material de estudo, temos uma bibliografia ali, quem quiser continuar seu estudo pode fazê-lo por ali. Eu espero que tenha sido muito útil para você. E até o próximo. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos aí que nos incentivam a manter o canal. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, essa foi a lição sobre a herança teológica e a estrutura do texto do profeta Joel. Fiquem com Deus, até a próxima.